estudante! Seja bem-vindo a mais um momento de literatura. Eu sou a professora Alessandra e eu já combinei com você que para esse momento de literatura é importante você deixar as asas da imaginação aberta para voar, certo? Nós vamos conhecer uma história hoje cheia de outras histórias. Como assim? Nós vamos revisitar uma história clássica, nós vamos ver de novo uma história que acredito que você já conheça. Mas são diferentes heróis, diferentes caminhos. Vamos pensar. A história deste livro que vai tratar de heróis que já tem em histórias que conhecemos e outros caminhos percorridos por outros heróis. Mas a gente vai fazer uma relação, vai ver o que uma história tem a ver com a outra. Mas antes de a história começar, eu quero te apresentar ou te lembrar de um importante autor de histórias muito interessantes. É o Hans Christian Andersen, um poeta e escritor dinamarquês. Essas informações que eu estou dando antes são essenciais para você compreender melhor a história que vamos ouvir hoje. Então, lembre-se de que o Andersen, este nome você deve se lembrar, é dinamarquês. Então, a gente vai pensar nesse importante autor que está aqui representado. Ele é considerado o pai da literatura infanto-juvenil, porque ele foi quem escreveu as histórias autorais, as primeiras que se tem registro por aí. E ele criou muitas histórias bastante conhecidas da maioria de nós. Imagino que você se lembre de algumas dessas histórias. Por exemplo, O Patinho Feio. Essa é uma história autoral, escrita pelo Andersen, esse dinamarquês tão importante para a literatura. Também temos A Roupa Nova do Rei. Você já ouviu essa história? O Soldadinho de Chumbo. Também já ouviu? O Rouxinol e o Imperador. Dentre tantas outras histórias que ele escreveu, como A Pequena Sereia, por exemplo. Nós conhecemos muitas histórias do Andersen. Como eu disse, ele é muito importante para a literatura. Eu citei aqui algumas dessas histórias que são bastante famosas e que você pode conhecer. Se você não conhece, não tem problema. A história que vamos ler e ouvir hoje é do Celso Sisto. Então, a gente já vai conhecer um pouquinho da literatura dele. Mas, afinal de contas, vamos para a história. A história presente neste livro, Diferentes Heróis, Diferentes Caminhos. Bom, a história. Quem quer que eu conte? Diga sim, 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 Salabim. E seu desejo é uma ordem. Para isso, eu preciso que você abra as asas da imaginação para poder voar nessa história, para poder mergulhar nesse mundo de encantamento e deixar a imaginação fluir. Então, vem comigo. A história de hoje, então, é deste livro aqui. Diferentes Heróis, Diferentes Caminhos. Este livro traz algumas das principais histórias do importante autor dinamarquês, o Andersen, Hans Christian Andersen, e novas versões para essas histórias de autores brasileiros. A história que eu selecionei para a gente hoje é de Celso Sisto e chama-se Tudo Outra Vez. Vamos escutá-la com atenção. Não sei se Marcos tinha um espírito bélico, mas adorava soldados de chumbo. Desde pequeno, sua coleção vinha crescendo.
Da última vez que tinha contado todos, havia 215 soldados. E não ficavam guardados em caixas, não. Ficavam nas prateleiras de vidro do seu quarto, feitas especialmente para abrigar aquele numeroso exército de brinquedos. Mas agora, aos 13 anos, ele andava um pouco cansado das mesmas brincadeiras. Não saberia dizer quantas vezes tinha descido o contingente das estantes, distribuído soldados pelo quarto, armado lutas, travado batalhas inesquecíveis, feito alianças, contornado as traições, contabilizado as perdas, para, no fim, ter o sublime gosto de fazer a paz, que era realmente o que ele mais gostava no exército da guerra. Nos últimos tempos, a tática era outra. Se contentava em olhar um por um, contá-los para ter certeza de que não faltava nenhum, tirar a poeira e recolocá-los no lugar. Ou melhor, mudá-los seguidamente de lugar para que eles também não ficassem cansados de estar no mesmo posto e na mesma posição. Uns eram promovidos, outros rebaixados. Uns vinham agora para a dianteira, outros eram obrigados a fazer a retaguarda. Depois, no outro dia, tudo ganhava nova formação. Mas as tarefas escolares, de certo modo, o estavam impedindo de dedicar-se ao treinamento dos exércitos. Já havia uma semana que não dispensava aos batalhões a atenção merecida, o que de modo nenhum era bom, pois os soldados acabariam se acostumando com o período de trégua e depois, na hora da luta, cometeriam os erros mais primários. Mas semana de prova era assim mesmo. E hoje Marcos ia estudar na casa do Rodrigo para a prova de história. Quando tocou a campainha da casa do amigo, Marcos estava pensando em estudar rápido para poder voltar para casa o quanto antes para arrumar os seus soldados de chumbo que tinham ficado espalhados pelo quarto. Quando Rodrigo abriu a porta, o olho de Marcos bateu direto na enorme estante de mogno que ficava no fundo. O que você acha que ele viu lá? Coincidência ou não, ali estava uma coleção de soldadinhos muito maior que a sua. Cumprimentou o amigo, assim, meio sem jeito, e deu uns passos para frente, como se soubesse o caminho do quarto onde provavelmente iam estudar. Ei, onde você vai? Perguntou Rodrigo. Olhar os soldados, Marcos respondeu meio hipnotizado. Ah, bom, hoje nós vamos estudar aqui, na mesa da sala. Marcos já não estava prestando atenção em mais nada. Olhava demoradamente cada soldado de chumbo, com interesse que Rodrigo nunca tinha visto antes. De quem é essa coleção? Do meu pai, desde que ele era pequeno. Puxa! Foi só o que o Marcos conseguiu dizer. Neste exato momento entrou na sala o pai do Rodrigo. Bastou notar alguém mexendo na sua coleção para ir puxar conversa. Você gosta de soldadinhos também? Perguntou o seu Baltazar. Nossa, gosto muito, disse Marcos, meio sem jeito, recolocando rápido no lugar um soldado que estava na sua mão. Pode mexer, disse seu Baltazar, rindo.
Ninguém aqui dá a menor bola para esses brinquedos, exceto eu. Mas este aqui é o meu preferido, foi dizendo enquanto ia agarrando com sua enorme mão um soldado de chumbo que... Que soldadinho é esse? Você sabe? Um soldado de chumbo que tinha só uma perna. Ah, pai, depois você mostra para o Marcos a sua coleção. Agora nós vamos estudar para a prova de história que é amanhã, disse Rodrigo, meio sem paciência para ouvir do pai aquelas mesmas histórias de sempre. Espera um pouco, Rodrigo, acrescentou Marcos, mais interessado no que seu Baltazar ia lhe contar do que no que realmente tinha ido fazer ali. Tá bom, eu vou lá para dentro. Quando ele acabar de te apresentar esses bonecos de chumbo, você me chama. E olha que isso pode durar uns 2 anos, disse Rodrigo, e saiu. Os dois nem se importaram. Viraram para a estante e continuaram a olhar para as prateleiras do alto. Mas, como eu ia dizendo, esse é o meu preferido, insistiu seu Baltazar. Que legal, eu tenho um bem parecido com ele. Mas este é especial. E seu Baltazar foi puxando Marcos para o sofá. A história parecia ser longa. Quer saber a história dele? Claro que quero. Este soldado veio da Dinamarca e é muito antigo, é de 1843. E sua vida é bem parecida com a de outro soldado famoso. Mas este aqui não morreu queimado na lareira. Como assim? Ele é o mesmo da história do Andersen? Bom, dizem por aí que é da mesma família daquele. Seu Baltazar deixou transparecer um certo ar de segredo. Ah, Marcos começou a rir meio incrédulo, mas disposto a ouvir. Mas deixa eu te contar. E começou. O soldado era valente. Pertencia a um batalhão de 25 heróis de guerra e só ele diferente. Uma perna lhe faltava, mas tinha um belo porte. E com seu uniforme elegante entregou-se à própria sorte. Foi morar com um menino, numa casa com 1000 brinquedos, e viu logo a bailarina, perna estendida, um só pé no chão. Em castelo, protegida, de papelão. Não tirou os olhos dela, seu coração palpitou. E espalharam por aí que ele a viu e a amou. Mas na hora de dormir, quando acaba a brincadeira, o doente lá na caixa deu um salto e ameaçou. Fica longe da mocinha, que tem dono e é só minha. O soldado nem ligou, não aceitou provocação. E continuou assim, pensando que aquele grande amor pedia declaração. E assim ele fez bonito, um montão de galanteios, mas a moça não sorriu, não quis saber, não permitiu. Pensa que ele desistiu? Meteu-se numa batalha tão sangrenta e perigosa, para provar que era valente, e ainda trouxe um tesouro para ela de presente. Mas a bailarina, orgulhosa, disse que não ficava prosa, que nunca amaria um soldado e ainda por cima aleijado. Mas pensa que ele se fez enrogado? Fez muitas outras coisas para conquistar o coração da moça. Arrancou língua de dragão, lutou sozinho contra um batalhão, perdeu no mar sua embarcação, foi engolido por um tubarão, mas saiu vivo e virou notícia em tudo que quanto é nação. Mas a fama não bastou, e o coração da donzela ele não conquistou. Tentou lhe dar carinho, cobrir de atenção, fez versos de amor,
cantoria e serenata, mas nada dobrava a moça que parecia ter coração de lata. Mas o vento da revolta, ou quem sabe da vingança, entrou fazendo estrago naquele brinquedo de criança. Levantou no ar a bailarina, colocou-a para rodopiar, correu com ela para a lareira e deixou-a no fogo queimar. O soldado chorou dias. Não conseguia aceitar que aquele seu grande amor fosse assim se acabar. Mas guardou a lantejoula que sobrou lá do vestido, colocou-a no chapéu e agora, com ar sofrido, declara em alto e bom som: amar de novo, não quero mais não. E para não perder a pose e para ganhar a vida, faz papel de soldado em festa de povoado. Bailados, folguedos, folganças, ou altos ou danças, onde quer que haja necessidade de milícia, esse soldado valente aceita participar. Na cavalhada, no cavalo marinho, até em baile pastoril, no reizado ou em combate. E entre reis, rainhas, reinados, lá vai nosso soldado de azul ou encarnado. E sai por rua ou praça em cortejo milenar para outra história contar. Quando seu Baltazar terminou de narrar a sua história, já era tarde. Marcos não ia ter mais tempo de estudar para a prova. E então, gostou? Nossa, seu Baltazar, como é que o senhor sabe tudo isso de memória? Disse Marcos impressionado. Ora, garoto, às vezes invento na hora. Mas então, Marcos fez cara de quem tinha sido traído. Calma, menino, invento as palavras, mas a história continua a mesma. O Rodrigo apareceu na sala com cara de sono e o Marcos se despediu, explicando: tenho que voltar para casa. Não vai dar mais para estudar. Já é tarde e minha mãe vai me matar se eu demorar. Eu não disse que isso era para nunca acabar? Disse Rodrigo, coçando a cabeça e bocejando. Seu Baltazar riu com gosto. O Marcos, falando assim, cheio de rima, parecia influência dele. Na hora que o menino já estava cruzando a porta, seu Baltazar chamou: Marcos, vem cá. Toma. Seu Baltazar caminhou uns passos. O Marcos voltou atrás. Seu Baltazar abriu a mão e colocou na mão dele o soldadinho de chumbo. E completou: para você aumentar sua coleção, disse seu Baltazar sorrindo. Mas não posso? Só me promete uma coisa, que vai contar essa história para outras pessoas. Marcos deu um largo sorriso e disse: pode deixar, seu Baltazar. Correu para a porta. Bateu continência e saiu. Lá fora, outra infantaria o esperava. Pai, mãe. E a noite gelada. Você reconheceu a história que tinha dentro dessa história? Foi muito bacana. Eu tive uma participação bem especial, com os estudantes que me ajudaram a contar a história do soldadinho de chumbo que tinha uma perna só e que se apaixonou por uma bailarina, porque ele imaginava que essa bailarina também só tinha uma perna, porque ela ficava equilibrada em apenas uma. Você lembra dessa história? Essa história é a do soldadinho de chumbo do Andersen. E aqui ela estava dentro dessa outra história. Em alguns momentos, eu parei um pouquinho a leitura para fazer você imaginar o que iria acontecer. E acredito que você conseguiu fazer
essa dedução, saber o que ia ser apresentado na sequência, não é? É muito interessante a gente fazer essas pausas na leitura e pensar no que pode acontecer na sequência. Alguns elementos bem importantes. Lembra que eu falei para você prestar bastante atenção no Andersen, aquele autor que eu apresentei antes, que é o autor do Soldadinho de Chumbo e que é da Dinamarca. Depois, na história, a gente tinha esses elementos para nos ajudar a fazer as relações necessárias. Muito interessante, não é? Espero que você tenha gostado dessa história e que tenha conseguido aprender um pouquinho mais com ela. Estudante do primeiro ano, imagino que você tenha conseguido abrir as asas da imaginação para mergulhar nessa história. Você se deixou voar, conseguiu fazer o seu pensamento ir lá na casa do Rodrigo, lá na casa do Marcos. Imagino que sim, né? Lá, esses dois estudantes indo tentar estudar para a prova de história, mas aí o seu Baltazar veio contar uma história mais interessante e acabou atrapalhando o plano dos meninos. Imagino que você também tenha conseguido voar lá para a história do Soldadinho de Chumbo, que os estudantes me ajudaram a contar em forma de poema, mas era a história do Soldadinho de Chumbo, tal como o Andersen contou pra gente. Nessa nova história, em que tudo aconteceu outra vez, a gente também tem esses personagens importantes. Mas eu quero que você pense um pouquinho mais na história do Soldadinho de Chumbo que foi contado pra gente. Então, você vai pensar lá nos personagens que nos foram apresentados nessa história. A gente vai tentar fazer algumas relações. Então, pensa aqui comigo. Quais eram os personagens que nos foram apresentados? Trouxe aqui 2 imagens para a gente tentar relacionar. E nós temos aqui o nome desses personagens. Você consegue saber qual nome a gente consegue encaixar em cada uma das imagens? Eu vou te ajudar a ler aqui. Eu tenho a palavra soldadinho e eu tenho a palavra bailarina, certo? Então, qual será dessas 2 representações que estão escritas ali, que quer dizer soldadinho, e qual é bailarina? Vamos ver de novo. Soldadinho e bailarina. Essa primeira palavra eu vou encaixar, essa que está escrita aqui. Eu vou encaixar nesta imagem ou eu vou encaixar naquela imagem? O que você acha? Vamos olhar de novo. Qual será que a gente vai colocar embaixo? Essa palavra aqui é para representar esta bailarina ou é para representar este soldadinho? Você já conseguiu identificar? Imagino que sim. Vamos lá, soldadinho. Então, aqui está escrito soldadinho. Ótimo, né? Foi fácil de fazer? Então, a gente sabe que aqui está a palavra bailarina para representar esta bailarina. 2 personagens importantes, muito importantes. Agora eu vou fazer um desafio com você. Eu quero que você tente descobrir quem é o intruso nessa história. Para isso, a gente vai ter que lembrar exatamente do poema que os estudantes me ajudaram a ler, naquela história que estava dentro da história que nós ouvimos hoje. Tá? Então, nós vamos pensar na história do Soldadinho de Chumbo, que é a história do Andersen, que estava dentro dessa história. Vamos ver alguns personagens que aparecem lá. Tinha uma bailarina naquela história do poema que foi lido pelos estudantes.
Um soldadinho de uma perna só. Tinha um soldadinho de uma perna só lá, será? Uma boneca. Você lembra de uma boneca que aparecia lá? E um duende numa caixa. Tinha um duende naquela história? Então vamos pensar. Nós temos 4 personagens. Um não faz parte dessa história. Ele não deveria estar aí. Quem será que é o intruso? Você acha que é a bailarina? Você acha que é o soldadinho de uma perna só? Você acha que é a boneca? Ou você acha que é o duende que está dentro de uma caixa? Vamos descobrir. Eu vou marcar com um X vermelho aquele personagem que é o intruso, que ele não faz parte dessa história. Quem é? Isso aí, a boneca. A boneca não faz parte da história. Apesar de a gente perceber que era num quarto onde ficavam brinquedos, né? Que aconteceu essa história, porque afinal de contas, tínhamos a bailarina que estava lá. Por quê? O soldadinho de chumbo se apaixonou, mas tinha um duende que disse, não é para olhar para ela não, ela já tem dono e é só minha. Lembra desse pedacinho do poema da história? Então tinha o duende também. Agora eu vou te fazer um convite para pensar numa história. Que história você conhece em que também tem um quarto de brinquedos, que os brinquedos começam a conversar à noite? Acredito que você se lembrou de Toy Story. É uma história que também tem uma certa inspiração ali nessa história do Andersen, né? Então a gente pode ver como as histórias, mesmo contadas há muito tempo, ajudam a inspirar novas histórias. E aí acontece tudo outra vez. A gente pode reviver essas histórias ou a gente pode conhecê-las. Se você ainda não conhecia a história do soldadinho de chumbo do Andersen, você ficou conhecendo agora, né? E a gente pode vê-la em outras novas histórias, como em Toy Story também. Bem bacana. Espero que você continue aproveitando os momentos. A nossa história acaba por aqui, mas a literatura continua, porque o encantamento não tem fim. Então, abra as asas da imaginação, voe por meio das histórias e continue aprendendo muito por meio da literatura. A gente se encontra numa próxima história. Então, até lá!